aos colegas deputados que participam no plenário virtual e os funcionários desta casa que dão sustentação aos nossos trabalhos e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e demais canais desta casa. Eu vou falar justamente sobre as eleições. Eu tenho uma questão assim que as pessoas ficam às vezes naquela discussão assim, votar não deveria ser obrigatório, votar ou deve ser obrigatório, enfim. Eu acho que o voto, mais do que uma obrigação, ele é um direito. E ele é um direito que nós não aprendemos ainda a valorizar. A população brasileira ela ainda não entendeu o imenso valor que tem o seu voto. E ela acaba votando, às vezes, de qualquer jeito, sem pensar, ou deixando de votar. Nas últimas eleições, o número é crescente de pessoas que estão votando nulo, em branco, ou não estão indo votar. Assim, é um número exorbitante, por exemplo, nas eleições passadas para presidente, foram mais de 30 milhões de pessoas, quer dizer, é algo mais do que suficiente para alterar profundamente o resultado das eleições. Então, assim, a gente tem que encarar a votação, o direito do voto, como um direito efetivamente, e não apenas como uma obrigação. E por mais que as pessoas não gostem da política e falem mal da política, dos políticos, as pessoas têm que ter uma noção muito clara, ponha isso na sua cabeça. Não existe solução sem política. Nós precisamos ajudar a melhorar a política, com certeza. Mas nós precisamos entender que tudo passa por decisões políticas, a gente gostando disso ou não. E quando abrimos mão da participação, nós estamos delegando a outros que decidam do jeito que eles quiserem, que escolham quem eles quiserem, porque você não quer participar disso. Mas depois você vai reclamar e vai continuar reclamando, mas você não participou. Então, assim, lavar as mãos, votar nulo, votar em branco, não é a solução. A ideia de que não tem candidatos que prestem, que é todo mundo igual, isso é um clichê. Isso é uma narrativa que se criou no Brasil e ela só tem contribuído para piorar realmente a política. Em todos os municípios, e aí eu tiro como exemplo aqui em Vitória, por exemplo, vereadores. Vereadores são importantíssimos. Melhorar as nossas câmaras municipais é fundamental. A maioria das câmaras municipais, elas são ruins. Então nós precisamos melhorar. Aqui em Vitória nós precisamos melhorar muito a Câmara Municipal. E nós temos excelentes candidatos a vereador aqui em Vitória, e de todos os partidos, de todas as vertentes, tem excelentes candidatos da vertente do centro, da vertente da esquerda, da vertente da direita, tem excelentes candidatos. Mas esse pessoal manda tomar no cu, Ricardo, nós vamos pagar, pô. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Sérgio Magés, fica uma parte. Somente um minuto. Magés. Vou fechar o microfone aqui do deputado. Deputado, está aberto agora o microfone? Pois não, doutor Erro. É bem que eu nem sei de onde vem. Até para abafar. Deputado Sérgio Majeski, eu vou acrescentar um tempo para Vossa Excelência. Eu quero falar sobre o discurso de Vossa Excelência com relação ao vereador. Realmente, tudo acontece no município. Então, nós temos que realmente ter representantes na Câmara qualificados. Eu me lembro muito bem, quando eu fui vereador em 1970 em Cachoeiro. Aliás, eu fui um dos vereadores, fui mais votado naquela época. E o que acontece? Eu não era nenhuma pessoa de destaque na sociedade, mas como eu era estudante de Direito, eu fui representante de estudante naquela época em Cachoeiro. Então lá só tinha pessoas notáveis, pessoas que realmente representavam a sociedade, cada um representava um nicho da sociedade, uma ala da sociedade, e que realmente eram pessoas muito qualificadas. Eu me tiro dessa pessoa qualificada simplesmente porque eu era estudante de Direito. Então, na verdade, a eleição de vereador é a eleição mais importante que tem, porque é onde a gente mora, a eleição de vizinho, e se você vota só se conhecer. Quero dar parabéns para Vossa Excelência por essa preocupação com as câmaras municipais do nosso município. Obrigado. Imagina. Eu peço aqueles que nos acompanham nesse momento, também peço desculpa pelo vazamento do áudio do colega,
nós vivemos um outro tempo em que as pessoas talvez não estejam muito acostumadas com a questão, né, virtual. Então, assim, peço desculpa em nome da Assembleia e em nome do colega também. Mas, continuando o que eu estava falando, da importância das eleições e da importância que tem da gente escolher bem. E tem bons candidatos, sim, principalmente para vereadores, tem bons candidatos em todos os municípios. E aí, eu me lembro muito quando eu me candidatei a primeira vez a deputado, que as pessoas usavam muito assim, em relação a mim: você é excelente, você é um cara muito bem preparado, mas você não vai conseguir se eleger, porque assim, fiz minha campanha sem apoio de ninguém, sem apoio de partido, sem apoio de caciques políticos, sem nada, assim, com a cara e a coragem, com o apoio de alguns alunos, professores e amigos. Então, assim, a gente tem que acreditar. Se você acreditar numa pessoa boa, que você conhece, bem preparada, ajudá-la, ela tem possibilidade de se eleger, sim. A gente tem que sair desse discurso. Então, assim, apoie um bom candidato, escolha um candidato bem preparado, alguém que tenha, né, um bom histórico e que pode acrescentar à Câmara de Vereadores da sua cidade. Apoie e vote. É importante que a gente participe ativamente nisso. Hoje, uma coisa assim, e dentro disso, eu faço um recorte, a importância que tem da gente aumentar o número de mulheres nas câmaras municipais dos nossos municípios. Aqui em Vitória, por exemplo, nós temos mais de 20 anos que tem apenas uma vereadora. E isso não é normal. Nós deveríamos ter, no mínimo, 50% de mulheres nas câmaras. Então, assim, as mulheres precisam de apoio porque elas estão sendo abandonadas também pelos partidos, inclusive candidatas a prefeitas que nós temos no estado. Os partidos estão abandonando essas candidatas sem apoio e sem recurso nenhum. Então, assim, apoie um bom candidato. Às vezes, infelizmente, às vezes no caso de prefeitos, por exemplo, que às vezes só tem 2 candidatos ou 3 candidatos numa cidade, e às vezes, infelizmente, é verdadeiro, que a gente não tem um excelente candidato, que você não tem um bom candidato, aquele que te enche os olhos. E aí, infelizmente, né, deputado Torino, a gente tem que ir naquela questão de escolher o menos pior. Porque, assim, se eu só tenho 2 opções, não adianta eu ficar pensando no ideal. Eu tenho que escolher dentro das opções que eu tenho ali. Então, assim, eu faço um apelo a todos aqueles que estão nos assistindo: vote. Se você puder, vote. Se você não tiver com sintomas de Covid, se você não tiver com nenhum problema de saúde, vá votar. Escolha um bom candidato, porque existe bom candidato. Essa história de que ninguém presta, que todo mundo entra na política para mamar, para não sei mais o que, etc., isso não é verdadeiro. Ajude o seu município e comece ajudando o seu município, ajudando a escolher melhor, principalmente vereadores. Porque se você tiver uma Câmara de Vereadores boa, mesmo que o prefeito não for muito bom, a Câmara fará o prefeito trabalhar. Então, assim, escolha bem, analise bem. Eu sei que nessa época é muita confusão, tem muita gente mentindo, omitindo, fantasiando, mas com as redes sociais e com todas as possibilidades que nós temos de informação, é possível sim que você conheça e saiba a história de cada candidato. Escolha um bom candidato e vá votar. Cumpra esse seu dever cívico, esse seu dever cidadão e, mais do que tudo, usufrua desse direito que numa democracia é tão fundamental. Muito obrigado e uma boa eleição para todos. Obrigado, presidente.